A radioatividade. Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Dessa forma, um átomo pode se transformar em outro átomo, e quando isso acontece, significa que ele é radioativo. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gama são as mais comuns. O tipo de radiação determina o poder de determinação na matéria, que pode ser baixa, média e alta. A alfa são partículas pesadas de carga positiva, que desintegram do seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. A sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. A beta são partículas de carga negativa, que não contêm massa. A sua radioatividade é maior do que a da alfa. Pode penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal, por exemplo. A gama são ondas leves de altíssima frequência e que não possuem massa. A sua forte capacidade de penetração faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Elementos radioativos. Temos o urânio, temos o actínio, o astato, o césio, o quiptônio, entre outros. Pode ser separado em dois grupos, que é a radioatividade natural, que são os elementos encontrados na natureza, e a radioatividade superficial, que são os elementos produzidos artificialmente. Antonier Becquerel. Antonier Henri Becquerel nasceu em 15 de dezembro de 1852. Becquerel foi o responsável pelos estudos que levaram à descoberta do fenômeno da radioatividade. Em 1895, descobriu acidentalmente uma nova propriedade da matéria que posteriormente denominou de radioatividade, ao colocar sais de urânio sobre uma placa fotográfica em local escuro. Verificou que a placa enegrecia. Os sais de urânio emitiam uma radiação capaz de atravessar papéis negros e outras substâncias opacas, a luz. Estes raios foram denominados o princípio de raios B, em sua homenagem. Além disso, realizou pesquisas sobre fosforescência, espectroscopia e absorção da luz. Entre suas obras, destacam-se investigação sobre a fosforescência, que foi de 1882 a 1897, descobrimento da radiação insensível emitida pelo urânio, de 1896 a 1897. Os principais trabalhos de Becquerel foram realizados com base nos estudos de polarização de plano de luzes, com o fenômeno da fosforescência e com a absorção da luz por cristais, e também o magnetismo terrestre. Após o descobrimento do raio-x por Wilhelm Conrad, Antonier foi levado a estudar o fenômeno com sais de urânio e a forma como eles são afetados pela luz. Por acidente, Henry descobriu que os raios urânios emitidos eram capazes de penetrar e imprimir imagens em chapas fotográficas. Mais estudos mostraram que isso não vinha do recém-descoberto raio-x, e sim de uma outra radiação que ele tinha descoberto, um novo fenômeno, a radioatividade natural ou espontânea. Henry fez diversos estudos para investigar se uma substância fluorescente poderia emitir raio-x quando era submetida à luz do Sol. Ele expôs ao Sol uma chapa fotográfica coberta com um papel opaco e pedras de sais de urânio. Após um determinado tempo, foi constatado que a chapa foi manchada pelos sais. Concluiu-se que a radiação não propagava pelo efeito da luz, e sim pela propriedade radioativa de certos elementos, como urânio, por exemplo. Graças a essa realização, Becquerel ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903, junto com Pierre Curie e Marie Curie, para os seus estudos da radiação. Mas sua descoberta resultou muito além daquele momento. Com ela, foi-se capaz de desenvolver diversos estudos que futuramente possibilitariam grandes avanços na área da medicina.
Casal Curie. Mary Curie e Pierre Curie, mais conhecido como Casal Curie, teve importante participação na história da radioatividade. Em abril de 1898, Mary Curie constatou que havia algum componente mais ativo que o urânio em seus minerais naturais. Esse casal trabalhou durante 3 anos exaustivamente. Usaram 1.400 litros de um minério de urânio e, em 1902, isolaram átomos de 2 elementos químicos radioativos que não eram conhecidos na época. O primeiro eles chamaram de rádio, pois ele era 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio. O segundo eles chamaram de polônio, em homenagem à Polônia, terra natal da Madame Curie. Em 1903, Mary, Pierre e Anthony Henry dividiram o Prêmio Nobel de Física pelos seus trabalhos com radioatividade. Desastre em Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986, na central elétrica da usina nuclear Chernobyl, aconteceu o pior desastre nuclear que devasta a cidade até os dias de hoje. Em uma tentativa de testar os reatores à sua potência, um dos reatores explodem, e assim jogando para cima o teto de 2 toneladas que continha na fábrica, liberando 8 toneladas de material radioativo sobre o céu. Um incêndio se inicia. Ao tentar conter o fogo, os bombeiros não sabiam o tamanho da catástrofe, e pela quantidade de radiação que estava no local, foi caindo um a um, com enjoos e perdendo a consciência. As autoridades soviéticas começam os preparativos para evacuar toda a população da cidade vizinha, Pripyat, que logo depois se torna uma cidade fantasma.